Eu não sei se vocês conhecem revistas literárias, já ouviram falar, mas existem revistas literárias de vários vieses. Uma, por exemplo, que existiu por muito tempo, porém o editor em 2020 ele parou de publicar, era a Trasgo. A Trasgo publicou muita fantasia. Então, as revistas literárias, em geral, são de um escritor ou de um grupinho de escritores que diz, chega, vamos fazer uma revista. Né? Então, eles comentam, eles ou elas, né, comentam as coisas que são publicadas naquele gênero, na área de abrangência da revista, e publicam contos, né? Publicam e fazem resenhas e fazem críticas, tal. As revistas literárias fazem muito isso. Algumas dessas revistas são gratuitas, algumas dessas revistas têm assinaturas super acessíveis, R$10, R$30, coisa assim. E algumas existem só no formato digital e outras existem no formato digital e físico. Então, essas revistas eu recomendo, quem estiver muito interessado em escrever contos, eu sugiro, faça uma busca, descubra as revistas literárias que existem. Eu vou dar só uns nomes rápidos aqui de algumas que existem. Serrote, Rascunho, Relevo, Bang. Bang é uma de fantasia, tá? A Relevo é bem interessante. A 451 é uma revista que faz muita resenha. Então, vale a pena dar uma pesquisada, ver aquela da qual você gosta, que você acha interessante, começa a ler, né? Para saber qual é a pegada da revista, ver quais são os critérios de seleção de histórias e aí mande histórias para análise. Essa é uma forma de conseguir publicar um conto e conseguir leitores sem necessariamente você fazer uma edição independente ou conseguir se enfiar numa coletânea. Ou seja, você ir parar numa revista literária. Recomendo dar uma olhada, tá, gente? Porque as revistas literárias, elas variam incrivelmente. E mais, nem adianta eu fazer uma lista aqui, tá? Eu mencionei algumas, mas elas abrem e fecham muito, né? Porque como elas dependem muitas vezes do amor que alguém tem por aquele tipo de literatura e da dedicação de pegar e fazer uma revista, de escrever, de organizar tal, em geral é muito trabalho para pouco dinheiro, né? Então, uma pessoa, o nosso amigo aqui, o Henry Bugalho, que fez um curso de escrita aqui com a gente, ele, por exemplo, manteve uma revista literária por bastante tempo, ela chamava Samizdat. E aí ele manteve porque queria. Ele publicou um monte de contos de um monte de gente lá, e ele fazia resenhas e comentava bastante coisa, mas aí a hora que ele cansou, ele parou, né? Essa Trasgo, que é do Rodrigo Van Kant, se não me engano, o Rodrigo também, por 7 anos ele manteve, aí ele disse, ai gente, sinto muito, mas agora eu tenho filho, eu preciso cuidar do filho. Saco de chão. Não, ele ficou ocupado, né? Então as revistas têm isso, elas muitas vezes são feitas com muito amor, então é interessante você se tornar leitor, apoiar, se você puder assinar, assine, aquela que interessar, claro. São lugares para onde você pode mandar contos e se aceitarem o seu conto, você será lido pelas pessoas ali, daquele que costumam ler a revista. É legal você dar seu apoio, porque essas revistas todas precisam de apoio, né? Elas precisam de mais leitores, elas precisam de gente que assine, elas precisam de gente que divulgue, mas elas são, e como elas muitas vezes são um trabalho de amor e não um trabalho financeiro, não é um negócio assim que dê retorno incrível, né? Às vezes elas deixam de existir. E tem também, são 100% digitais, que na verdade são a versão das revistas literárias, que são os canais no YouTube, que também eles leem contos das pessoas, fazem resenha de livros. Você tem canais também hoje em dia fazendo isso, que na verdade são, né, a versão falada. As revistas literárias. Só que essas revistas, vocês
porque aquilo que é falado tem um pouco de limite, né? Eu acho. Algum tipo de história funciona para ser lido, outro não. Né? Então, tudo depende. Então, depende do tipo de coisa que a pessoa escreve, né, Cid? Se é uma história, assim, mais oral mesmo, que fica bem para ser lida, ok. Vai para os canais no YouTube, sim. Mas se é uma coisa que é mais literária mesmo, né? Um jogo de palavras, tem umas palavras estranhas... Então, talvez seja melhor procurar uma revista literária e ler, em vez de ser falado, né? Mas, em todo caso, eu gostaria de recomendar às pessoas que procurassem as revistas, caso você esteja escrevendo conto, ou não, se você gosta de ler contos, então dá uma olhada nas revistas que existem e veja se alguma atrai você. Tem de várias áreas... e de vários interesses, de vários tipos de editores, vários tipos de grupinhos lá interessados. Então, são um caminho possível. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.